E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jade. Bem-vindos a mais um vídeo da Sexta da Maldade. E hoje eu vou pegar uma brecha, né? um tema que eu acho que pode estar um pouco datado ou não, né? Na verdade, eu acho que está até mais forte do que antes, que é justamente em relação aos spoilers, certo? Eu vi um vídeo recente do Gaveta, né, para mim que é um dos maiores canais em relação a cinema, em relação à edição de vídeo, né? Obviamente, eu acho que muitos de vocês já conhecem o canal dele. Ele falou muito sobre essa questão do spoiler, né? Poxa, o spoiler atrapalha, até onde atrapalha e tudo mais. Eu acredito que, como ele falou, a questão do spoiler, até onde ele interfere. Ele falou uma coisa que é muito importante, que é a questão do spoiler, ele influenciar só em determinadas situações. Por exemplo, obviamente que eu vou soltar algumas coisas de alguns filmes para exemplificar. Por exemplo, no Vingadores Ultimato, teve a questão que a gente já sabia, por exemplo, que os heróis iam voltar do estado. Isso é uma coisa óbvia, porque é óbvio que a Marvel não ia deixar os heróis, como é que pode dizer isso, mortos, vamos dizer assim, por tanto tempo. Não ia acontecer isso. Eles tinham que trazer de volta de alguma maneira. Mas, por exemplo, a questão do Capitão América levantar o Mjolnir naquela hora é muito impactante. Para mim, realmente é uma cena muito boa. Era meio que esperado? Talvez sim, talvez não. O pessoal meio que foi deixando de lado, né? Teve aquele meu vislumbre na Era de Ultron, quando ele mexe um pouquinho, né? Teve aquela brincadeira dos Vingadores tentando levantar o martelo do Thor e ninguém conseguiu. Apenas o Steve Rogers ele conseguiu mexer um pouco o martelo e o Thor ficou meio assim, poxa, ele vai conseguir levantar. No final o Steve não consegue, mas no Ultimato ele conseguiu levantar, né? Isso aí já é uma coisa bacana. Por mais que a gente meio que soubesse, eu achei muito legal isso aí. E quando o martelo levantou, né, começou a se levantar, poxa, será que é o Capitão América mesmo que levantou? E que você vê realmente, poxa, é muito bacana, porque finalmente ele levantou. Eu acho que era uma das coisas que o pessoal meio que queria ver, né? Eu gostaria de ver isso aí também. Também a questão do Guerra Infinita, no final lá, quando o Thanos ele dá o estalo e grande parte dos heróis, das pessoas evaporam, né? E fica aquele silêncio dramático no final, cara, para mim ali foi um ponto-chave do filme. Na minha opinião, foi o ponto-chave. Agora, os spoilers, por exemplo, vamos colocar aqui os animes antigos, certo? Eu vou colocar um que eu gosto muito, que é o Dragon Ball. Os títulos, por exemplo, principalmente do Dragon Ball Z, que é a saga que eu mais acompanhei, ele tem os títulos escancarados ali na tela, né? Por exemplo, eu não sei exatamente o nome, Vegeta se sacrifica, Freeza morre, não sei, essas coisas. Ou seja, já no spoiler. Mas a questão é que esse spoiler, a questão não era exatamente o spoiler, a gente nem estava se importando muito com isso. A gente queria saber como é que ia acontecer aquilo ali, como ia acontecer aquele determinado fato. Poxa, como é que o Vegeta ia morrer? Como é que o céu ia ser destruído, né? Da luta do Gohan contra o céu. A gente sabia que, de alguma maneira, o céu, o Freeza, ia ser derrotado. Porque é isso, os animes que seguem esse estilo de narrativa, que tem um vilão, um herói e tal, geralmente grande parte, os vilões são derrotados, de alguma maneira. Só que a gente não sabe como. Então, a gente fica naquela expectativa. Poxa, como é que ele vai ser derrotado? Vai ser assim? Vai ser aquilo e tal? Como é? E meio que a gente é surpreendido algumas vezes. Então, nesse caso, o spoiler ele acaba sendo benéfico justamente da expectativa. Poxa, ele vai morrer, mas como é que vai acontecer? E a gente fica, poxa, a gente cria uma expectativa. Então, meio que foi uma jogada que naquela época funcionava. Agora hoje, por exemplo, se a gente vamos pegar o exemplo dos Thunderbolts. Que agora a Marvel mudou o título para os Novos Vingadores, né? Então já é um spoiler, né? Então já tá lá, galera. Infelizmente é isso aí. E é uma coisa que a Marvel, a Marvel Studios, ela voltou atrás. Eu acho que ela não teve cacique, né? Não sei se eu posso colocar essa palavra, mas
ela não teve força para manter o nome. Eu acho que ela não confiou muito no filme, sabe? Nas expectativas do filme. Ela foi logo jogando de cara que, ó, vamos colocar logo isso aqui para ver se atrai mais pessoas, porque eu acredito que o pessoal lá dentro estava meio que desconfiado, não estava com muita esperança. Eu vou ser sério que eu não achei os Thunderbolts, essas coisas todas, certo? É um filme ok, não é ruim, mas é um filme ok, mas colocar como Novos Vingadores, e assim, tipo, cara, logo de cara, no final, daquela forma, meio que foi meio que jogado, e ainda depois a Marvel ainda mudar de nome, tá? A pessoa vai criar uma expectativa, pra quem nunca assistiu, claro, nunca assistiu. Tá, aí, Novos Vingadores, mas por que Novos Vingadores? Aí não, vou lá assistir pra saber. Só que aí, beleza, mas quando você vê o final, você fica. Será que melhora a expectativa ou não? Sabe? Eu acho que nesse caso a Marvel ela mudou porque ela queria justamente atrair, é meio óbvio, né? Mas ela queria atrair mais gente. Poxa, vamos criar uma expectativa, vamos criar uma curiosidade para as pessoas irem ao cinema e saber por que a gente mudou de Thunderbolts para os Novos Vingadores, certo? Então, eles meio que estão tentando fazer isso. Mas aí tem que ver, tem que ter cuidado com essa questão. Eu acho que a Marvel, ela deveria ter mantido esse nome por mais tempo, sabe? Na minha opinião. Mas, galera, esse é apenas o meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado ou não, né? Quem sabe, o que vocês acham sobre spoiler? Eu sei que é uma coisa muito, muito extensa para se falar, mas tem um vídeo gravei que vocês podem olhar, obviamente, né? Que eu sugiro que vocês olhem, dêem uma pesquisada, tá certo? Mas comentem o que vocês acham sobre spoilers, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.